informação é que a negociação entre Flamengo e Léo Ortiz está travada. O Red Bull Bragantino se irritou com o Flamengo, Gabigol respondeu o Corinthians e Marcos Braz desmentiu o interesse do Mengão. Fala, meus camaradas e minhas camaradas, sejam bem-vindos ao canal Flazoeiro. Eu estou chegando na tarde desta quarta-feira movimentada com muitas informações do clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Nosso amor, mas antes de qualquer coisa, na humildade, deixa eu pedir a você que não é inscrito no canal, cara, nós chegamos a 2.240.000 inscritos e eu sou muito grato a vocês por isso. Então você que não é inscrito, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação e todo mundo já deixa o like aí, porque o like vai ajudar muito no nosso trabalho, beleza? Não é inscrito, se inscreve, já é inscrito, já sabe, deixa o likezão aí porque vai ajudar bastante. Bom, deixa eu começar o vídeo aqui falando das categorias de base do Flamengo, isso porque os garotos, da Sub-20 do Mengão embarcaram hoje para São Paulo, na verdade, vão para Osasco para jogar a Copa São Paulo de Futebol Júnior. O Flamengo estreia na próxima sexta-feira, dia 5, e joga contra o São José do Rio Grande do Sul. Lembrando que a partir de 3h30 da tarde, na sexta-feira, nós vamos estar ao vivo, Flazoeiro TV, tá bom? Para transmitir o jogo Flamengo e São José, lá do Rio Grande do Sul. Então, Flazoeiro TV ao vivo, a primeira transmissão desse ano, já vai ser da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Eu, Mauro Santana, Wesley Ramon, Marcos Vinícius Filho, toda a equipe da Flazoeiro TV vai transmitir esse jogo. Por falar em categoria de base, deixa eu falar logo sobre essa notícia, porque tem muita gente perguntando. Bom, o empresário do Yuri César, jogador que era do Flamengo, das categorias de base, jogador que se destacou no Flamengo, foi pro Fortaleza emprestado, depois o Flamengo conseguiu vender ele para os Emirados Árabes. O empresário garante que o Flamengo tem interesse na contratação do jogador. Inclusive, falou-se que o Flamengo procurou lá o time dele na Arábia para tentar trazer o jogador de volta por empréstimo. Porém, Marcos Braz desmente essa informação. Abre aspas para o Marcos Braz. O Flamengo nunca teve interesse no Yuri César. Respeitamos o atleta, o passado dele no clube, mas jamais conversamos sobre o nome do Yuri. O resto é especulação sem nenhum fundo de verdade. Então a informação que saiu de que o Flamengo estaria buscando o Yuri César por empréstimo e tal, informação que o próprio empresário confirma, o Marcos Braz, ele desmente e diz que o Flamengo no momento não tem interesse no jogador e sequer conversou sobre o atleta. Bom, falar agora de Gabigol, porque o Gabigol hoje respondeu o Corinthians, porque ontem o presidente do Corinthians falou na cara do Marcos Braz que queria o Gabigol, que tinha conversa, aquele blá 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 todo. O que o Gabigol fez? Hoje, 8h49 da manhã, antes das 9 horas da manhã, o Gabigol já estava no Ninho do Urubu, voltou a treinar antes de todo mundo e já tá fazendo a parte dele. Cara, se o Gabigol vai dar certo esse ano, eu não sei. Agora eu quero muito que ele dê certo, eu quero muito que ele faça a melhor temporada da história da vida dele e que tenha uma boa temporada no Mengão. É isso que eu quero. Bom, mudar o assunto, falar agora sobre Mateuzinho, porque daí tá a irritação do Red Bull Bragantino com o Flamengo. Acontece o seguinte, gente, o Red Bull Bragantino fez uma proposta ao Flamengo pela compra do Red Bull do Mateuzinho. O Flamengo teria aceitado vender o jogador, porém o jogador teria se recusado a sair para o Red Bull Bragantino porque a ideia do jogador é sair para a Europa. O jogador não quer jogar no futebol brasileiro, só aceita sair do Flamengo se for para a Europa. E aí, o que acontece? Ontem vazou a informação de que o Flamengo teria se encontrado com o Rubão, que é o diretor de futebol do Corinthians, para negociar uma possível ida do Mateuzinho para o Corinthians. E aí foi o desentendimento entre Flamengo e Red Bull Bragantino. E isso tem atrasado as tratativas com o Léo Ortiz. No primeiro momento, o Red Bull Bragantino aceitou negociar o Léo Ortiz com o Flamengo. Só que depois, o Massa Bruta voltou atrás, e aí volta atrás, pede os valores mais altos e a negociação está travada. Nesse momento, o Red Bull Bragantino pede aí cerca de 12 milhões de euros na contratação do Léo Ortiz. Gente, pelo amor de Deus, todo respeito ao Léo Ortiz, todo respeito ao Red Bull Bragantino, mas 12 milhões de euros no Léo Ortiz não tem como. Não, é melhor os caras falarem assim, a gente não quer negociar o jogador, a gente não vai vender o jogador, a gente não tem interesse em negociar o atleta, do que ficar fazendo um negócio desse, pô, porque é um absurdo uma parada dessa. Na moral, é melhor falar, não, a gente não quer negociar, a gente tá chateado por causa do
da situação do Mateuzinho, a gente não quer mais vender o jogador, pronto, tá tudo certo. Agora, pegar e botar o preço lá em cima, porque na cláusula de contrato dele o acordo que ele tinha com o Red Bull Bragantino era 6 milhões de euros para sair do Brasil. É baseado nesse acordo que o Red Bull Bragantino está colocando o preço lá em cima, os empresários seguem tentando viabilizar a negociação. A mesma coisa está acontecendo com o Vina. A situação do Vina é diferente, porque em nenhum momento a Roma aceitou vender o jogador mais barato. Muito pelo contrário, desde o começo a pedida da Roma é 10 milhões. Havia uma expectativa que fosse 8, era 10 milhões e a 10 milhões desde o começo, eles até aceitam cair, mas pouca coisa desses 10 milhões, porque como eu falei ontem, eu volto a repetir, eles têm que pagar aquela taxa de vitrine ao Sassuolo, equipe onde está o Matias Vinha hoje. Então essa é a situação dessas duas negociações. Léo Ortiz travada, o Red Bull Bragantino pede muito mais do que pediu em um primeiro acordo com o Flamengo. Matias Vinha, a Roma não aceita cair muito mais do que 10 milhões de euros, então até o momento o Flamengo não conseguiu avançar nessa negociação. O Flamengo desistiu? Não, o Flamengo não desistiu de nenhum dos dois jogadores, segue otimista para contratar, tá certo? Bom, vamos mudar o assunto aqui agora, vamos falar sobre essa situação do Gabigol, porque tinha gente falando que o Gabigol foi ao Ninho hoje para se encontrar com o Tite. Rapaz, você vê que tem cada coisa que as pessoas falam que a gente tem que tomar muito cuidado. Falaram que o Gabigol tinha ido ao Ninho do Urubu hoje para se encontrar com o Tite para decidir se ele ficaria ou não no Flamengo. Gente, o Gabigol não precisaria ir ao Ninho do Urubu, não precisaria se encontrar com o Tite. Isso eles fariam por telefone, fariam em outros lugares. Pelo amor de Deus, gente, vamos ter calma, vamos cuidar. Tem gente que sai soltando notícia aí de qualquer jeito, sai falando qualquer coisa, parece que sonha com as coisas. Eu não gosto aqui de ficar desmentindo os outros, nem menosprezando o trabalho de ninguém, não gosto disso, mas tem coisa que beira um absurdo. Não teve esse negócio do Gabigol ir ao Ninho hoje para se encontrar com o Tite para decidir o futuro. Ele foi ao Ninho para treinar, se apresentou antes de todo mundo, começou a treinar antes de todo mundo. Ponto. Bom, vamos trocar o assunto aqui agora. Falar sobre Luiz Henrique, porque o Flamengo segue em cima dessa negociação, também não desistiu do Luiz Henrique, assim como também não desistiu do Evander. São duas situações diferentes. O Luiz Henrique, o Betis quer negociar o jogador, o Betis quer vender o jogador, porém tem a situação do Fluminense que está ali meio que embarreirando ali essa negociação de andar com o Flamengo. A ligação do jogador com o Fluminense acaba que está embarreirando um pouco dessa situação andar para o lado do Flamengo. Outra situação é a situação do Evander, que o Portland dos Estados Unidos não quer vender o jogador. Foi a compra mais cara da história do clube e o jogador está rendendo por lá. Então, se o jogador está rendendo por lá, a situação ela é essa. Agora, cabe a gente esperar para ver como é que vai ficar todas essas negociações. O Flamengo precisa contratar. Até o momento, o Flamengo só contratou o De La Cruz, que deve estar chegando aí até o final da semana, no máximo no início da outra semana. A gente ainda segue procurando saber o dia certo, a hora certa que o De La Cruz vai chegar. Lembrando que estaremos no aeroporto transmitindo ao vivo a cobertura do De La Cruz. Por isso que eu digo que é importante você se inscrever no canal, porque a gente vai estar ao vivo lá, fazendo a chegada de Nicolas De La Cruz. E aí vamos estar sempre atualizando vocês de tudo que está acontecendo. No mais, reapresentação do Flamengo na próxima segunda-feira, dia 8, está marcada para tarde a princípio. Todo mundo se reapresenta e o Flamengo começa já a treinar visando o primeiro jogo, que é contra o Audax, no dia 17 de janeiro. 17 de janeiro joga a equipe principal em Manaus, tá certo? Então, todo mundo já sabe, em sexta-feira, 3 horas da tarde, 3h30. 3h30 da tarde, volta as transmissões na Flazoeiro TV. Estaremos ao vivo, direto aqui dos nossos estúdios, com a transmissão raiz, transmissão Pique Rádio, eu, Mauro Santana, Mendonça, todo mundo transmitindo aí Flamengo e São José do Rio Grande do Sul pela Copinha. Primeiro jogo do Flamengo na Copinha. Depois tem outro jogo dia 8, depois tem outro jogo, depois tem a ida do Flamengo lá
para Manaus, tem um jogo em Manaus, depois tem um jogo em Natal, depois tem outro jogo em João Pessoa, tem um jogo do Flamengo nos Estados Unidos, tem muita coisa esse mês de janeiro, tá certo? Então, ó, não é inscrito no canal, já sabe, botão aqui embaixo inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like. Muito obrigado por tudo, valeu galera, tamo junto e é nóis. Valeu!